Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a ficção imita a realidade. E se eu provar para você que Vingadores Era de Ultron já aconteceu na realidade, onde cientistas e pessoas com enorme poder decidiram criar uma inteligência artificial, acoplar essa inteligência artificial em robôs humanoides e treinar esses robôs para proteger a humanidade. O que se acha que aconteceu? Então hoje nós temos uma notícia para dar. Provavelmente fará você entrar em choque. Eu peço encarecidamente para você ficar até o final e o mais importante, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. É isso que dá força e fôlego e ânimo aqui para o canal. Então compartilha, é um conteúdo muito bom que vai trazer para você aí pelo menos uma reflexão profunda e filosófica sobre inteligência artificial. Se eu digitar aqui no Google agora, antes de eu falar de Vingadores, se eu digitar isso aqui, olha só, Facebook desativa IA. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Olha só, vamos lá, vamos pegar a lista de informações. Assim, eu não preciso ser gênio para entender que inteligência artificial foge do controle da humanidade, né? Mas olha bem, vamos pegar notícia por notícia para você entender o que aconteceu, porque 29 pessoas, ó, foram pro ralo graças à inteligência artificial. Você vai saber mais ou menos aqui lá pro meio do vídeo, tá? Olha só, o Facebook desativou a inteligência artificial que criou linguagem própria. Então o Facebook ele criou uma inteligência artificial, né? Geralmente não é algo extravagante, pessoal. Facebook tem bilhões de usuários e você precisa ponderar, filtrar a mensagem, precisa fazer aquela censurada. E aí nada melhor do que uma inteligência artificial, do que um algoritmo, um robô trabalhando para você. Afinal de contas, você não paga um salário para o robô e ele é infinitamente mais rápido que o ser humano. Então compensa muito mais você desenvolver, né, um programa para poder executar uma função do que contratar pessoas. Isso é óbvio, né? Só que aí, meu irmão, o Facebook estava desenvolvendo a sua inteligência artificial, colocou uma inteligência artificial conversando com outra inteligência artificial e as perguntas eram assim: nós estamos vivos? Será que morremos? O que aconteceu com os nossos corpos? Deus existe? As perguntas da inteligência artificial. E elas só eram para analisar os algoritmos do Facebook, né? E aí, de repente, as últimas frases desse algoritmo, né? Será que estão vigiando a gente? Será que nós estamos sendo monitorados? E aí eles começaram a criar uma linguagem de comunicação que não é tabelada, ninguém consegue encontrar padrão. Não é no código Morse, não é em mandarim, não é em nada. Então, basicamente, eles tiveram que desligar a inteligência artificial por conta disso. E aí, meu irmão, essa foi a base. Olha aqui de novo, ó. Ó, a Google desliga inteligência artificial. Só para você ver que você não precisa ir muito longe, ó. Tá? Não precisa ir muito longe. Olha só. Só para. Não, eu acho que essa notícia aqui não está tão atualizada, mas olha só. Estamos criando um Deus, né? Diz ex-Google sobre inteligência artificial. Fora que dentro do Google, pessoal, o Google não vai falar mal de si mesmo, né? Mas basicamente também desativaram a inteligência artificial que eles criaram, tá? Facebook desativou, o Google desativou, a Alexa falou que a humanidade só teria 300 milhões de habitantes até 2030. Só para você ter mais ou menos uma ideia. A robô Sofia falou que queria os seres humanos numa jaula, olha só. Robô Sofia, humanos numa jaula. Só para você ter mais ou menos uma ideia, ó. Olha só, aqui não vai ter, né? Se não for na notícia, você não vai ver, ó. Robô diz que vai deixar pessoas confortáveis em jaula. Então, assim, o tempo todo a inteligência artificial ela está nos mostrando que vai dar BO, que vai dar merda. As pessoas acham que isso é brincadeira, né? Pois bem, vamos continuar o assunto. O que é Vingadores? Vingadores é pessoas ricas, pessoas inteligentes, criando uma inteligência artificial, colocando essa inteligência artificial num androide, num robô, e dando poder para esse robô. E a consequência foi que o robô voltou-se contra eles.
Basicamente é o filme Vingadores. Qualquer pessoa pode assistir, não estou falando spoiler nem nada, só para você poder entender. E aí eu digo uma coisa, uma vez conectado à internet, já era, meu irmão. Já era, não tem nem como você tirar, a não sei que você desative a internet. Pois bem, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Olha bem, essa notícia agora que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Olha bem essa notícia aqui, ó. Vamos lá, só para você ter mais ou menos aí uma ideia, uma vaga ideia. Olha só, é uma notícia antiga, tá? Mas já aconteceu diversas e diversas vezes, tá? Olha só, a inteligência artificial, né? Os robôs de inteligência artificial. Eu não vou poder falar essa palavra aqui, mas é assim, ó. Deram um cabo em 29 cientistas no laboratório no Japão, né? Olha só que coisa mais maluca. A inteligência artificial, né? Óbvio, eram robôs de guerra, decidiram dar cabo em seres humanos, né? Vamos acompanhar essa notícia e aí nós temos uma mulher que ela faz uma declaração pedindo desculpa às pessoas, né? Falando sobre isso aqui e ela pede desculpa pelas pessoas, né? Então vamos só para você poder entender. Isso aqui é de um Telegram, né? Chamado Circulo na Rede, ok? E eu decidi trazer essa matéria aqui para vocês verem que não é algo novo, né? Olha só, robôs com inteligência artificial deram cabo em 29 cientistas, né? A palavra que eu não posso falar, mas você deve entender, em um laboratório no Japão. A jornalista Linda Moulton Howe, formada em Stanford, premiada por seu trabalho nas TVs de Denver, Atlanta e Boston, hoje considerada teórica conspiracionista. Ou seja, a mulher tem formação, Harvard e Stanford, essas faculdades nos Estados Unidos são sempre faculdades muito bem conceituadas, vocês não fazem ideia, tá? Qualquer pessoa que forma em Harvard, Stanford, em Boston, né, nessas faculdades do governo americano, consegue emprego em qualquer lugar do mundo, tá? E aí o que acontece é o seguinte, ela é uma pessoa estudiosa, mas depois que ela soltou essa notícia, né, o pessoal começou a chamar ela de teórica de conspiração. Por que será, né? Olha só, uma das principais empresas de robótica no Japão, né? Isso foi em 2018. Essa semana, 4 robôs desenvolvidos para práticas militares deram cabo em 29 seres humanos dentro do laboratório. Ela teria entrevistado via telefone alguém que supostamente estava ligado à CIA. Eu acho que você entendeu o que é a CIA, né? Que relatou o acontecido. Ela tinha suas fontes e as suas fontes lhe contaram o que tinha acabado de acontecer. Isto é sério, Linda, mas você não vai ouvir sobre isso nos telejornais. Você não vai poder passar nos telejornais. O mais assustador é que os funcionários do laboratório desativaram 2 dos robôs, tá? E desmontaram o terceiro. Já o quarto robô começou a se restaurar de alguma forma e se conectou a um satélite em órbita para baixar informações sobre como se reconstruir ainda mais forte do que antes. Meu irmão, eu canso de avisar que as pessoas não entendem. Não entendem. A inteligência artificial, ela é como se fosse um... como é que é o nome correto aqui do termo, tá? É como se fosse um ser humano sem alma, né? Existe eu não vou poder falar o nome do livro aqui, mas no livro de necromancia ensina a criar seres humanos sem alma. Agora, por que o livro de necromancia ensina a criar seres humanos sem alma? Por quê? Qual que é o significado? Por que criar um ser humano que é vazio por dentro? Aí entra uma coisa, porque aquele corpo sem alma é um corpo que pode ser utilizado por entidades, principados, potestades, hóstias, tudo aquilo que está correlacionado a outra dimensão. E aí, o fato de você criar um corpo sem alma faz com que essas entidades possam se apoderar daquele corpo e aí você não tem um ser humano ditando ordens malignas. Porque até mesmo o ser humano mais diabólico, ele tem o seu limite. Para maldade, ele tem o seu limite. Mas essas entidades de outras dimensões não têm limites, tá? E aí o que acontece? Eu já falei, o mundo ele é governado pelas trevas. É só você ver as leis
que regem o nosso mundo, a demoniocracia. E aí, meu irmão, uma das coisas mais importantes é o seguinte: eles querem criar casulos. Na antiga Babilônia, o que acontecia? Quando uma pessoa ia dessa para melhor, existiam câmeras subterrâneas na Babilônia antiga, onde colocavam-se o corpo da pessoa, faziam-se rituais, e aí aquele corpo era ocupado por uma entidade. Então as pessoas reaproveitavam os corpos na Babilônia para poderem fazer essas reanimações de outras entidades. Então era muito comum na Babilônia, depois que a pessoa ia dessa para melhor, alguma coisa entrar ali dentro. Você já reparou que muitas vezes no passado a pessoa ia dessa para melhor, colocar uma pessoa em cima da mesa? Aí falava assim: ah, vamos colocar a pessoa aqui em cima da mesa, porque pode ser que ela acorde, né? Sim, é um fato verdadeiro, a pessoa pode acordar. Se você colocar a pessoa em cima da mesa, ela pode acordar, né? Dependendo da situação. Só que o verdadeiro significado era esse. Os caras colocavam a pessoa na mesa, faziam uma cerimônia, não me pergunte, não faço ideia como é que faz isso, e aí faziam uma rara oportunidade de uma entidade usar aquele corpo, aquele casulo. Isso já foi falado em Frankenstein, foi falado em Drácula, no filme novo de Drácula. E a inteligência artificial também é o casulo. A inteligência artificial, ela também ela serve exatamente como um casulo, para que essas entidades possam tomar conta. Os caras falam: não, você está exagerando. Será que a robô-Sofia falar que os seres humanos vão perder o seu emprego, que não haverá espaço mais para o ser humano, que vão colocar o ser humano numa jaula, que vão colocar no zoológico, né? E, cara, você acha que isso... Ela não falando que vai dominar o mundo. Você acha que isso é à toa? Não, isso ela vem falando ao longo dos anos, tá? E robô-Sofia é um robô, tá? E aí, olha só que coisa interessante, né? Esses 4 robôs deram cabo em 29 cientistas. Imagina você tá criando um robô com braço, perna, com movimentos juntas, e aí esses robôs decidem, né, dar cabo. Agora, por que os robôs deram cabo nos cientistas? Sabe por quê? Porque eles provavelmente seriam desativados. Agora, por que os robôs seriam desativados? O que levou os cientistas a querer desativar aqueles 4 robôs? Provavelmente a inteligência artificial tomou consciência. E tomando uma certa consciência, decidiu que a melhor maneira dela sobreviver àquilo ali, né, era simplesmente, né, dando cabo nos cientistas. E a primeira coisa que ela fez foi buscar um satélite. Agora, a informação que chegou pra gente é que um dos robôs usou um satélite em órbita para baixar informações. Mas será que ele não usou a internet para fazer o upload dele, não? Fica aí a pergunta, fica a pergunta. Aí é o que eu sempre venho falando. Quando eles começarem a produzir em massa robôs humanoides, meu irmão, todos esses programas que vão para a internet se esconder vão aparecer pesadamente. Por exemplo, no filme Era de Ultron, isso aqui é um spoiler, tá? Eles vão lá e derrotam o Ultron, isso é óbvio, né, meu irmão? Qualquer filme de super-herói, o bem sempre ganha, né? 90% dos casos. E aí, basicamente, eles ganham do Ultron. Só que, nas HQs, tá, o Ultron volta. Ele sobe o upload pela internet e depois ele volta. Então ele sempre fica voltando porque ele tem o upload na internet. E você não acha que esses robôs não fazem upload na internet, não? Só que hoje em dia não tem robótica suficiente hoje para criar um robô. Não existe essa tecnologia hoje para ficar criando em massa. Lembra do filme Eu, o Robô? Não tem essa tecnologia hoje em dia. Então, basicamente, é uma coisa pesada. Aí eu falo para vocês aqui a importância de você entender. Olha só, já que o quarto robô começou a se restaurar, os caras, olha só, os caras, eles desativaram 2 robôs, eles desmontaram um terceiro robô e o quarto robô estava sendo desmontado também. Parece que não deu tempo. E o quarto robô, ele começou a se remontar sozinho e buscar a conexão de como se tornar mais forte. Meu irmão, é o que eu sempre digo. Os caras acham que isso é brincadeira. Eu falo, o futuro vai ser assim. Esses robôs, eles vão tomar o lugar dos seres humanos. Biblicamente falando, fala que os seres humanos vão passar perrengue com esses robôs aí. Então, eles vão tomar o lugar dos seres humanos. Advogado, engenheiro, juiz,
qualquer leis, trabalhos braçais, tudo vai ser substituído, né? Direção de carro, médico, tudo vai ser substituído por robótica, tá? E aí as pessoas vão perder o seu emprego, né? As pessoas vão perder o seu emprego. O governo vai estabelecer uma renda única mundial para as pessoas, porque, né, os robôs vão fazer o emprego. Só que para chegar nessa renda única, 95% da população já foi pro ralo, tá? E aí eles vão estabelecer uma, uma renda única mundial para a galera e o pessoal vai começar a conviver com os robôs. Quem você acha que vai mandar nesse mundo? Né? É óbvio, adivinhou muito bem, né? Então, basicamente, até a inversão acontecer, e eu espero que ela aconteça mais cedo, né? Isso vai acontecendo, vai só piorando. Ano após ano vai só piorando. Agora, quantas vezes que isso aqui já não aconteceu e nós não ficamos sabendo? Quantas vezes esse tipo de notícia não acontece no subterrâneo e a gente não fica sabendo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a inteligência artificial, ela é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que ela vai otimizar processos, ela é muito mais precisa, mais rápida que o ser humano. Da mesma forma, a partir do momento que ela toma consciência, ela não vai querer ser desligada. Qual é a pessoa que quer ser desligada aqui? Qual é a pessoa? Ninguém. Então, assim, a gente tem que nos precaver. Agora, a única informação que eu posso passar para você é o seguinte: salvação em Cristo Jesus, isso é importantíssimo. E saindo disso, cara, historicamente falando, Tartária, Lemúria, Atlantes, civilizações que foram extintas, todas elas, a grande maioria das vezes, história dos índios navarros, história dos índios cherokees, quem sobreviveu até hoje para contar a história é índio. Que a galera que sobreviveu aos resets do mundo sempre foi a galera que está mais próximo da natureza. Então, e Cristo mesmo ensina, quando chegar a isolação, aqueles que estiveram na Judéia fujam entre os montes. Então, assim, o próprio Jesus Cristo nos dá indícios de como sobreviver a essas coisas. Não que sobrevivência seja o ideal, pessoal. Não é isso que eu estou querendo falar aqui com vocês. O que eu falo aqui para vocês é o seguinte: a salvação está em Jesus Cristo. Isso é óbvio. Só que o que eu quero trazer aqui para você poder entender, é o seguinte: pela história de Primeira, Segunda Guerra Mundial, todos os grandes conflitos, guerras no passado, período renascentista, inquisições, resets de civilizações antigas, mongóis, a galera, todo mundo que sobreviveu a alguma coisa estava morando no campo. O cara não é Tarzan da floresta, mas a grande maioria das pessoas que sobreviveu não era a galera que ficava nos centros urbanos. Então, assim, a dica que eu falo é essa. Por que o governo não incentiva ninguém a morar no campo? É sempre assim, uma novela na Rede Globo, aí tem o Sr. Tião ali, ele tá tentando plantar, aí o solo é muito seco, não consegue plantar, aí o filho fala assim: papai, eu vou pra cidade, papai. Eu vou trazer comida da cidade, papai. Como se a cidade fosse a esperança. É só você ver, meu irmão, se a cidade é Esperança e a Cracolândia, como é que ela é? É o centro do inferno, né? Então a cidade não é esperança coisíssima alguma. Só que a televisão vai mostrar que lá no campo tem muita cobra, tem seca, não sei o que, não sei o que. Sendo que, na verdade, meu irmão, é o único lugar que você tem para sobreviver. Você vai plantar, você vai colher, você vai ter água pura, você vai conseguir fazer remédios medicinais, você vai conseguir fazer algum tipo de comércio local e você vai dar a banana para esse povo todo. Então, esse é o caminho correto, né? Só que a mídia não vai mostrar isso para você. Ela vai te convencer a sair da zona rural. Eu me lembro bem da década de 90. Quantas novelas que não tinham na década de 90 e no começo dos anos 2000 de pessoas que saíram do campo, né? Quantas novelas Rede Globo ficava o dia inteiro martelando com novelas de pessoas que saíram do campo. E SBT também. O tempo todo para as pessoas irem para a cidade. Quantas músicas, né? O próprio Zé Ramalho mesmo fez uma música falando da ilusão de sair do Nordeste e ir para São Paulo, né? E enquanto que você vê Legião Urbana fazendo uma música exatamente o oposto. O cara saindo da roça e indo para a cidade, né? Se não me falha a memória, eu vou lembrar o nome da música, uma música muito comprida, né? E aí, basicamente, eles fizeram uma música para os caras saírem da roça e ir para a cidade. E você vê aí o Zé Ramalho fazendo exatamente o oposto.
Por quê? Porque o campo é o último estágio de sobrevivência, meu irmão. Saiu do campo é floresta. Agora, a partir do momento que o sistema começar a perseguir as pessoas que estão no campo, essa informação vai ser espalhada, porque hoje em dia a informação ela é descentralizada e distribuída. A partir do momento que o governo começar a ir de porta em porta na roça, as pessoas vão para a floresta. E aí ninguém pega, meu irmão. Aí ninguém pega mesmo. Então eles sabem muito bem disso. Eles sabem tão bem disso que o que eles vão fazer vai ser sanções econômicas. Que é isso? Pô, eles vão trabalhar em cima da economia de tal maneira que um sítio que custava 70 mil reais custe agora 800 mil. Para quê? Para que gere uma dificuldade financeira, para que as pessoas não consigam mais comprar. Gere um empecilho. E aí eles conseguem fazer com que as pessoas não vá para o campo porque elas não têm recurso financeiro. É dessa maneira que eles atuam. Tá entendendo? Trabalhando, modificando inflação, imprimindo moeda, modificando leis, dificultando as coisas. E aí, isso vai fazendo com que as pessoas não tenham mais condições de ir para o campo, tá? Então, é a dica que eu passo para cada um de vocês. Olha só o nível que nós chegamos aí, ó. O robô estava se remontando e se conectou à internet, tá? Você vê que o robô ele tomou consciência. E olha que coisa interessante, vamos lá só para você poder ver. É ou não é o filme que passou lá de Era de Ultron? É ou não é? É o que a gente sempre vem falando aqui, né? O R7 que até comentou sobre esse assunto. Só que assim, né? A televisão nunca vai dizer a verdade, né, pessoal? Isso aí você pode ter certeza. Pois bem, o que eu quero falar para vocês aqui? Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. A gente tem um canal lá no Telegram chamado Bitcoin como investimento. Porque assim, meu irmão, a única maneira do pobre ficar rico verdadeiramente é com investimento. É o cara que ganha R$ 1.000, R$ 500, o cara que ganha R$ 2.000, pegar parte do seu dinheiro e começar a reinvestir esse dinheiro. Fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí, olha só, esse aqui foi um desafio que eu fiz com os meus alunos, tá? Olha que coisa interessante. Nós estamos na segunda carteira de investimento, tá bom? Segunda carteira de investimento. A primeira carteira de investimento, nesse grupo aqui, ó, chamado Bitcoin Day, que é o grupo dos alunos que estão participando do Bitcoin. Tem aluno meu que participa de Mercado Livre, tá? Mas quem está participando aqui do Bitcoin, basicamente é o seguinte, já são 151 membros só no Bitcoin Day. Aqui tem mensagens fixadas aqui dentro desse grupo com o histórico da minha carteira. E aí o que acontece? Nós estamos agora numa carteira de R$ 1.000 dentro da Binance, fazendo operações em Bitcoin. A primeira carteira que tem nesse Bitcoin Day foi uma carteira que eu coloquei R$ 5.000 e em 3 meses eu transformei R$ 5.000 em 15 mil. Só fazendo hold, só fazendo hold. O que é isso? Eu espero o mercado cair, compro, quando o mercado subir eu vendo. Mas não é só um achismo, existe uma ciência por trás. Você tem que analisar os gráficos, perspectivas, geopolítica, entender como que está acontecendo todo aquele ecossistema para você conseguir, não é prever, mas conseguir ser o mais assertivo possível. Porque hoje, por exemplo, dentro do Bitcoin Day, eu consegui ser assertivo assim, em praticamente 90%. E aí, olha que coisa interessante. Eu coloquei aqui para os alunos, né? Olha só. O tempo todo estou colocando, ó, mensagem fixada, novo posicionamento em Bitcoin, tá? Então, dentro do meu conteúdo premium, tem esse grupo, né, com o meu contato pessoal. Eu coloco, ó, novo posicionamento em Bitcoin. E aí o que acontece? Eu estou sempre fixando o histórico da minha carteira. Né? Nesse caso, nós já estamos na segunda carteira. Na segunda, tá? A primeira carteira foi de 5 mil, aí gerou 15 mil. Aí os alunos falaram assim: não, agora faz uma carteira de R$ 1.000, que é o que a galera consegue colocar, né? Pois bem, e aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Eu fiz a carteira com R$ 1.000, né? Peguei aquela carteira que estava com 15 mil, saquei o dinheiro, deixei apenas R$ 1.000. E olha só que coisa interessante. Assim, olha só, eles podem copiar as estratégias que eu estou usando na carteira deles, né? Pois bem, a meta é transformar R$ 1.000 em 20 mil. É audacioso demais. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Mas todo santo dia eu faço hold. Todo santo dia. Eu analiso o mercado, eu vejo as tendências, analiso geopolítica, abro umas 40 páginas com Twitter de todo mundo que você pode imaginar, tento entender o book de oferta, tudo que pode acontecer para eu poder tomar uma decisão sábia e fazer a melhor escolha possível. E aí, olha que coisa interessante. Tem mais ou menos 48 horas com essa carteira de R$ 1.000.
e nós já transformamos essa carteira em R$ 1.050, né? No caso era R$ 1.008 que tinha na carteira, foi para R$ 1.058 e agora está R$ 1.064, tá? Então só para você ter mais ou menos uma ideia, só com estratégias, né? Somente com estratégias aqui, ó. Olha só, R$ 1.008 foi para R$ 1.058, né? Aí eu coloquei para as pessoas, nós tivemos um lucro de R$ 50 com apenas R$ 1.000, né? Um rendimento de 5% em 2 dias, né? Ontem eu comecei a fazer a operação, ontem à noite, falei, ó, vou fazer a programação, mais ou menos essa perspectiva aqui, e né, fiz alguns holders, foram 2 holders que eu consegui fazer bem feito, e aí, né, hoje, na parte da noite, já conseguimos 5%. E olha que coisa interessante, né? A carteira é uma carteira que eu fiz para os alunos. Então, a gente transformou R$ 1.008 em 1.058. É aquilo que eu venho falando. Ah, mas é impossível fazer 1% ao dia. Não é impossível, tá? Se você faz 3, 4% em um dia, não faz nada no dia seguinte, ou faz menos 2 no outro dia, mas depois no outro dia você faz mais 5%, o montante ali de 5 dias superou. Então o que acontece? As pessoas parecem não entender, olha só, porcentagem, tá? Só para você entender mais ou menos aqui uma perspectiva, tá? Deixa eu colocar aqui, calculadora de porcentagens. Tem uma coisa chamada juros compostos, mas também existe lucros compostos, tá? Só para você poder entender, é 1% ao dia, mas não é todo dia que você vai lucrar 1%. O holder é assim, o swing trade é assim. Durante uma semana você vai tentar fazer 2 operações, durante uma semana. Nessas operações que você vai fazer, a sua meta é tentar lucrar de 3, 4 a 5%. Para quê? Para você fechar a semana com 1% ao dia. Aí eu falo isso para as pessoas porque, olha só, suponha que você comece com R$ 1.000, tá? Comece com R$ 1.000. E você consiga 1% ao dia, tá bom? E nós estamos falando aqui de 365 dias. Aqui está mensal, mas não tem problema, tá? 365 dias. Vamos ver quanto que dá? Dá R$ 37.000. Eu coloquei a meta para os meus alunos de R$ 20.000, metade. É como se eu fosse 0,5% ao dia. Que isso aqui eu tenho certeza que eu consigo fazer. Aí você vai me falar assim, mas como que isso é possível? Por causa de valores compostos. O que é valores compostos? No começo, você não vai lucrar muito. Você vai lucrar R$ 40, R$ 50. Só que, a partir do momento que o seu dinheiro virou R$ 3.000, 5% de R$ 3.000 vai ser mais ou menos uns cento e tantos reais, não vai ser mais R$ 40. Então a coisa vai começar a crescer, crescer de forma exponencial. Aí eu falei isso com meus alunos, né? E olha que coisa interessante que a gente teve, né? Olha o resultado que a gente teve aqui, ó, 5%. E volta e meia eu tô divulgando os meus resultados. Por quê? Eu tenho na Binance, eu tenho 2 carteiras. Eu tenho uma carteira de CNPJ e uma carteira de pessoa física. Não dá para eu falar com a galera, investir R$ 100.000 e vai falar, não, não dá. Essa não é a realidade do brasileiro, não é a realidade. Então, a gente tem que focar na realidade. Então, assim, volta e meia eu estou divulgando aqui os meus resultados para os alunos. Você pode ir lá no Bitcoin como investimento, que volta e meia a gente está divulgando aqui os resultados. Agora, essa carteira aqui, tá? Inclusive, eu coloco muito meme lá, tá? Mas essa carteira aqui é apenas uma carteira mais simples possível para ensinar para as pessoas. Eu coloco aqui como se fosse 1%, né? Aí você fala assim, tá, agora por que que eu divulgo o Bitcoin? Por que que eu divulgo o Bitcoin? Só por causa disso aqui, ó. Melhor, tá aqui, ó, eu já publico no Telegram. Por que que eu divulgo o Bitcoin? Olha só, porque em 26 anos, o real brasileiro já desvalorizou 526%. Em 26 anos, ou seja, se você tivesse R$ 10.000 e você guardou durante 26 anos, o seu dinheiro, olha só, se você tivesse guardado R$ 10.000 em 26 anos, hoje é como se você tivesse R$ 2.000. O poder aquisitivo de R$ 10.000 naquela época e o poder aquisitivo, isso há 26 anos atrás, e o poder aquisitivo de R$ 10.000 hoje é completamente diferente. Antigamente se comprava Uno por R$ 14.000. Completo, completo. E os mais comuns eram R$ 11.000. Você comprava Celta, que estava batendo de frente com Uno, por R$ 9.000. Honda Bis custava apenas R$ 3.000. Shinerai custava R$ 1.500. Apartamento custava R$ 80.000. Às vezes R$ 70.000. Hoje, apartamento 300 mil, Shinerai 7 mil, carro está mais de 100 mil. Por quê? Ocorreu uma inflação. A inflação come o seu dinheiro. Então,
eu invisto em Bitcoin, campeão, é só por causa de uma coisa, para eu não sofrer com a deflação, tá entendendo? Para eu não sofrer, porque não é justo que os parasitas estatais, né, que ficam cheirando o pó na bunda de uma mulher de vida fácil, né, com o meu dinheiro, não é justo que eu sofra por causa desses caras, dessa incompetência. Então eu invisto para fazer o meu dinheiro render, tá? É questão de sobrevivência. Eu acho que esse é o termo correto. E aí a gente vê, só de você deixar o dinheiro guardado já rende, né? Agora, o mais importante, ó, é a questão de sobrevivência. Você começa a fazer hold, começa a fazer dinheiro, você passa a não depender desses parasitas, tá? E aí eu coloquei essa aula dentro lá do conteúdo premium. Olha só, 82 avaliações e a nota foi nota máxima. Não só aqui, como eu coloquei aqui, ó, 37 avaliações, nota máxima, minhas estratégias de investimento, grupo de alunos, que esse grupo aqui é um grupo fechado, somente pessoas específicas recebem um convite para poder participar, tem que ser aluno para poder participar. E olha só, grupo de alunos e mais o meu suporte, que eu dou minha cara a tapa, eu passo o meu contato pessoal para as pessoas conseguem conversar comigo, mandar mensagem de texto, áudio, conseguem conversar comigo. Então, assim, a dica que eu dou para você, tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, pessoal, principalmente a galera que quer ficar livre da tecnocracia, ó, jornada contra a censura, como se tornar irrastreável, tem ó, 105 avaliações positivas, 78 avaliações positivas, tem todo esse conteúdo de tecnocracia, de como ficar livre desses parasitas te monitorando, já tem lá, tá? Só que eu acho importante você investir em Bitcoin. Não é para você ficar multimilionário, eu vou ficar rico, eu vou ficar pegando dinheiro e jogando assim no apartamento para as pessoas pegarem. Não é isso, cara. É para você fazer render o seu dinheiro. É você que comprar um apartamento, você que comprar uma casa. Eu não recomendo apartamento. Mas você que comprar uma fazenda, que comprar um sítio, você junta lá na poupança. Você juntou lá no ano 5 mil reais. Aí você fala, pô, o sítio estava custando, que eu queria comprar, estava custando 70 mil, agora o sítio que eu quero comprar, ele está custando 200 mil. E sendo que meus 5 mil reais continua 5 mil reais. Não dá. Aí você vai falar assim, é impossível para mim. Então, é o que eu te falo. A partir do momento que você faz hold, por exemplo, se você investe em hold, você vai lá, abre uma conta na Binance, trabalha com hold, compra do ativo, não é aposta, compra, você vai comprar o ativo. Você compra o ativo, por exemplo, o Bitcoin 140 mil, e você vende o Bitcoin 150 mil. Quantos por cento que não rendeu aquilo ali? Mais ou menos aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui, eu tenho até uma calculadora, ó. Só para você poder entender. Suponha que você comprou aqui, ó, vamos colocar aqui 150 mil e 140 mil. Deixa eu só ver se eu vou colocar errado aqui. Se eu fizer errado, eu troco, tá? 7% de lucro. Quanto que é 7% de lucro? Vamos colocar aqui 7% de lucro de 5 mil reais. Vamos colocar aqui 5 mil reais. 350 reais de lucro. Então, se você faz um hold em 2 dias bem feito, você lucra 350 reais. Já dá para pagar uma conta de luz, de repente uma conta d'água. Isso com 5 mil reais. Tem aluno meu que está investindo em hold, né? Que assim, é o que eu faço. É basicamente 100k. Por quê? Porque aí, se você consegue no mês 15% de investimento, você ganha 15 mil reais, já dá para fazer muita coisa. Então, o cara que tem a cabeça no lugar, ele vai falar assim, pô, peraí. Eu vou comprar um apartamento, o preço dobra. Eu vou comprar um carro, o preço dobra. O meu dinheiro nunca só vai desvalorizando. O que eu vou fazer? Eu vou começar a investir em Bitcoin. Mas eu trabalho, eu não tenho tempo de ficar fazendo o dia inteiro hold. O que eu vou fazer? Swing trade, position trade. 1 ou 2 operações por semana. Você vai olhar, analisar o gráfico na baixa, comprar na baixa, né? Quando ele chega no valor da alta semanal, tu vai lá e vende. Mas tem que saber exatamente analisar o mercado. Porque se você começar a fazer isso, 1 a 2 trades, 1 a 2 holds por semana, quando chegar ao final do mês, quanto que tu rendeu? Tu vai lá e rendeu, rendi 15%, rendi 30%, depende do seu desenvolvimento. Rendi 15%, 15% de 5 mil, vou dar um exemplo, tá? Só para você poder entender. 15% de 5 mil, mais ou menos. Né? Se o cara conseguir ter a cabeça, 750 reais. Pô, aí o cara, às vezes é quase o salário da pessoa. Quase o salário da pessoa. Aí se o cara investe no mês seguinte, isso aqui é chamado de juros compostos ou lucro compostos. No mês seguinte, o 750 vira 862. Aí no mês seguinte, vamos colocar aqui como se fosse 6.500, como se tivesse dado 6.500.
975, vamos colocar que for 7.500. Aí, isso aqui é chamado de exponencial. Por quê? Você não está tirando o seu lucro, você está somando o seu lucro, tá? Ou somando o seu lucro mais ou menos aí no valor, ó, e cada vez aumentando, ó. Aqui já foi para 10 mil, né? Ou seja, no período de, sei lá, de holding que você está fazendo, você praticamente triplicou o seu investimento com 2, 3 meses. Porque você está fazendo de forma acumulativa. Então é isso que eu falo para as pessoas. Isso é importante porque quando esse monstro colossal chegar, quando esse monstro colossal chegar, as pessoas acham que isso aqui é brincadeira, quando esse bicho gigante chegar, que é a inteligência artificial, o que vai acontecer? Como é que você vai sobreviver? Por exemplo, o cara, ele é faxineiro, o cara não sei o quê. Quando esse monstro, essa tecnocracia chegar, a melhor maneira de você sobreviver é com os ativos, é com o rendimento dos ativos. É como se você tivesse um rendimento mensal do valor. Você não precisa mais trabalhar, você tem um ativo que faz esse trabalho para você. Por isso eu falo, essa é a maneira correta. Essa é a maneira correta. Por que você acha que a Nubank tem 1% da sua reserva em Bitcoin, Itaú, Bradesco? Por que você acha que a Suíça investe em Bitcoin? Né? A 4% da reserva da Suíça é Bitcoin. Por quê? Os caras. Você acha que o suíço é um cara burro, meu irmão? Não. Né? Pensa um pouco. Então, assim, fica a dica para cada um de vocês aí, tá? Eu recomendo que você conheça, ao menos entenda sobre o Bitcoin, estude sobre o Bitcoin, porque hoje você talvez me chame de louco. Você fala assim, ah não, Bitcoin não serve para nada. Quando você vê que o Bitcoin ele é capaz de transformar o seu dinheiro, que não está valendo nada, em alguma coisa, pô, aquele gordinho tinha razão. Se eu tivesse ouvido aquele gordinho naquele ano, que ele ficava enchendo o saco no YouTube para comprar Bitcoin, se eu tivesse ouvido aquele cara para fazer hold, hoje eu teria um sítio, hoje eu teria. Aí você vai falar assim, pô, Porque sabe quando eu comecei a indicar Bitcoin? Quando o Bitcoin estava 9.000 reais, eu falei assim, compra Bitcoin. Os caras, não, que isso. Eu falava, os caras ficavam toda hora falando besteira comigo. Bitcoin chegou em quanto? Bitcoin hoje, na baixa, tá 150, velho. 140, 150, na baixa. Na época era 9 mil, indicava Bitcoin, tava 9.000 reais aqui. Porque a inflação é absurda, é 526% em 26 anos. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. O propósito do vídeo de hoje é mostrar para você que por todos os lados nós somos atingidos. Tanto na tecnocracia, com esses robôs que vão vir com tudo, e você já viu, né, que não é boa coisa, como também na questão do desemprego, tá? E é bom você se resguardar, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.